Então, a arquitetura de software, pessoal, não é uma coisa que sempre gerou briga desde antes, desde sempre, e hoje tem gerado cada vez mais briga, mais intriga, parece meio tabu ali a arquitetura de software. Porque, diferente de projetos, né, quando a gente constrói uma arquitetura de uma casa, que a gente tem isso entregue, e a gente precisa fazer isso bom, porque senão o resultado, as pessoas sabem que se não houver uma boa arquitetura, não vai produzir o resultado esperado na obra. Em software, as pessoas não pensam que é assim. Pensam que a entrega, por ela ser digital, por ela ser mais modificável e etc., eu não preciso pensar isso de uma maneira muito boa, ou eu nem preciso fazer. E aí a gente acaba indo por dois lados. Então ela é negligenciada em fazer porque ela se fere ali do estado físico, a gente não entrega nada fisicamente, né? Uma boa arquitetura, ela nem aparece, né? Teoricamente ela é para ser feita para ser incorporada ali, não é para ela ter o padrão ali dentro, mas as pessoas, por não ver ela e por também ter essa disfunção entre o real, quando a gente faz uma arquitetura de um projeto, igual o Douglas, a arquitetura explica, depois o Douglas fala disso aí um pouquinho, quando a gente fala que a gente é arquiteto, sempre vem a pergunta de o que a gente vê, quantas casas a gente já desenhou, o que a gente faz, porque as pessoas têm essa associação. Então, como elas não veem isso, automaticamente elas prezam, negociam esse valor. Fala, Douglas, mas... Eu acho que, no geral, as pessoas negligenciam essa questão de arquitetura de software porque elas são muito imediatistas. Então, a gente pensa muito em como eu preciso construir alguma coisa, eu preciso fazer a minha aplicação, eu preciso construir o meu software. E aí a gente não pensa em qual é a fundação daquele software, né? Qual que é a estrutura, o que ele está conectado, como que ele vai suportar tudo que vai acontecer daqui aos próximos 5, 10, 20 anos. Então, assim como... Por isso que o paralelo com a casa é muito real. Quando a gente está fazendo a casa, a gente precisa construir a fundação, precisa fazer toda a estrutura, a gente precisa organizar tudo aquilo. Por quê? Porque a gente está pensando em chuva que vai acontecer, em sol, em desgaste com o tempo, e uma série de coisas. Então, como o Gustavo falou, como é uma coisa que a gente não vê, assim como a gente não vê necessariamente a arquitetura da casa, o projeto, a estrutura, não é uma coisa imediatista, mas num projeto de casa, de uma construção, a gente já está esperando que o ali vai demorar. O software não, como é uma coisa rápida, a gente consegue teoricamente, principalmente com as abordagens mais ágeis, com as abordagens low code, no code, a gente consegue entregar mais rápido. As pessoas imaginam que, beleza, é só eu fazer então. E eu acho que é por isso que talvez esse seja um dos maiores motivos aí de ser tão negligenciado essa questão de arquitetura. Tipo, pelo que o Gustavo falou, como as pessoas não veem, elas não sabem que existe isso. E o Douglas complementou no sentido de que, assim, os caras não só não sabem que não existe, como acham que se tá fazendo um projeto no code e low code, eles acham que isso é fazer, assim, arquitetura, né? Que já é o próximo tópico que a gente pensou. É meio que isso, né? Eu tenho aqui um desenvolvedor de software que eu só arrasto as coisas. Que arquitetura o quê? Eu só saio arrastando. Os caras não entendem que qualquer coisa destrói. Existe arquitetura ali, mas é diferente, né? Então, vocês podem falar um pouco mais sobre isso? Por que as pessoas confundem o que é desenvolvimento no code, low code, com desenvolvimento de arquitetura? Eu quero colocar só um ponto antes, que sempre todas as coisas que a gente faz, elas vão cair, a gente já falou disso várias vezes, eu já falei disso várias vezes. Você vai ver no mundo da arquitetura os dois extremos. Sempre as coisas pendem para os extremos. Então você vê um pessoal que ele não quer fazer nada de arquitetura e joga esse tipo de abordagem. Não, qualquer coisa a gente constrói do zero. Vamos fazer... E aí, pensando nisso, equiparando com casa, é como se você construísse aqueles abrigos temporários quando você vai construir um prédio, você faz aquelas casinhas ali dentro para elas serem destruídas, tá? Então, as pessoas pensam em fazer os softwares que vão sustentar a sua empresa como se fossem essas casas temporárias. E, obviamente, isso vai dar problema em algum momento. Obviamente, isso vai fazer. Então, há uma negligência de um lado e também há o outro lado, o outro extremo, que é o que a gente pode comparar, né? E eu até coloquei isso. Se você ver, tem um conteúdo pago bem extenso sobre isso, sobre o over-engineer, que é basicamente quando a gente pensa demais uma coisa para deixar o negócio bonito, para ele ter estética nele mesmo, só que isso vai acabar gerando vários efeitos colaterais, e você vai ver isso no software. Vai ver aquele software que ele é pensado, é feita a arquitetura da NASA para ver o resultado do projeto ser uma coisinha pequenininha. Então, tem muito mais a arte do projeto, da pessoa que está fazendo a arquitetura, ela quer demonstrar, quer gerar o valor, quer mostrar depois que deixa, nossa, eu fiz a melhor arquitetura de todos os tempos do projeto, e aí em um extremo que não está associado com... Sim, então as pessoas confundem, né, porque elas acham que não tem, né? Elas acham, o projeto no code, low code, ele não tem arquitetura, mas na verdade tem. Eles só precisam entender que nesse contexto a arquitetura vai ser mais simples, né? Quando ele for planejar a arquitetura, vai ser mais simples, mas não significa que não tem. E aí eu acho que meio que é aí que os caras se pegam, né? Porque como o cara é desenvolvedor no code ou low code, ele não entende de arquitetura de software, ele não para planejar a arquitetura por mais que ela seja simples. É meio que isso também, né? E se você é um gerente de projetos, tem vários gerentes de projetos que ignoram
essa parte, porque eles falam, beleza, por que a arquitetura é importante, né? Eu tô Uhum. preocupado em entregar o meu projeto. Esse é o objetivo do gestor, né? Garantir que a entrega do projeto seja feita. Então, às vezes, também os gerentes de projeto, eles ficam muito com a cabeça no entregável. E quando a gente fala de arquitetura, não é só pensar no entregável, é pensar como aquilo se encaixa no todo. Então, tem um termo que se usa muito na hora que a gente está falando de arquitetura de software, que é o Enterprise Architecture, que é a arquitetura da organização como um todo. Como que aquela minha aplicação, por menor que seja, como que ela se encaixa no globo todo da organização. Então, aquilo ali está usando as tecnologias padrões que a minha organização tem, como que aquilo vai se encaixar, vai se conectar com alguma coisa. Então, quando a gente está falando de arquitetura, a gente não está falando só dos pedacinhos da minha aplicação, é também como que aquela minha aplicação vai fazer parte, quando a gente está construindo uma das casa. outras arquiteturas de software que já estão implantadas, né? Quando a gente está construindo uma casa, tem Você vai fazer toda um cômodo, a organização. Né? Tem o processo ali. Você tem que ir na prefeitura. A prefeitura vai ver se você não está fazendo nada muito diferente daquilo que foi planejado para aquele quarteirão, para aquele bairro, se a infraestrutura está pronta para aquilo. Então, é o mesmo conceito. A gente também tem que pensar em como que isso aí vai se encaixar no contexto todo. É tipo assim, a empresa, toda empresa já tem uma arquitetura de software que tá lá acontecendo, por mais que ela seja caótica. Aí o cara vai criar um novo software, ele tem que entender que ele vai criar um puxadinho daquela arquitetura que já existe. Se ele não pensa na arquitetura que já existe e nem naquela nova aplicação, ainda que ela seja no code, low code, aí já era, né? E a gente entra para a última parte do contexto, que é o que é uma boa arquitetura, então, considerando tudo isso que vocês falaram. Eu vou puxar esse erro de arquitetura e vou puxar para boa arquitetura. Então, eu dei o exemplo lá no conteúdo pago também, um dos exemplos que eu gosto de usar é o Burj Khalifa. Então, você olha aquele prédio, ele é um prédio muito bom, bonito, majestoso e etc. Só que o prédio, ele tem tanto andar, ele é tão alto, a infraestrutura dele é tão robusta, que a rede de esgoto da região não suporta o esgoto que é gerado ali. Não suporta os banheiros e toda a gente que é gerado. Como que eles fazem? Como que eles tiveram que fazer? Diariamente eles têm que tirar vários caminhões de esgoto do prédio via caminhão, porque a rede pública, a infraestrutura de esgoto não aguenta. Então, o que o Douglas falou, a gente já tem uma arquitetura, um plano diretor da cidade. Se na minha cidade aqui eu sei que a vazão d'água não permite que eu coloque uma caixa d'água em 2 metros de altura, porque não vai chegar a vazão d'água lá dentro, e eu faço meu software que, sem considerar isso, meu software está fadado ao fracasso. Então, o que é uma boa arquitetura? E aí, depois um ponto importante. Não dá para você ser um arquiteto de software, não dá. Se você não foi um desenvolvedor, em primeiro lugar, não dá para você fazer isso. E em segundo lugar, não dá se você for um desenvolvedor somente de uma aplicação, de um produto, de um determinado contexto, de uma determinada coisa. Por quê? Porque a arquitetura, ela está muito relacionada aí entender o seu contexto. Eu entendi qual que é o plano da cidade e agora estou fazendo um software adequado a esse plano. E isso parece simples, mas na verdade é muito complexo de você fazer. Porque se você não tiver o conhecimento de vários modelos de casa, vamos colocar modelos de casa que podem ser feitos, talvez você vai chegar numa estrutura e falar, não dá para fazer nenhuma casa aqui. E alguém com mais experiência, aqui é proibido usar concreto. Se eu não conheço drywall, se eu não conheço técnicas diferentes de fazer uma casa, eu estou limitado a falar, não, então tá bom, então não dá para fazer a minha casa. Então, o conhecimento de arquitetura, primeiro, uma boa arquitetura, ela é uma arquitetura que reconhece o seu contexto, sabe o contexto que está. E aí, em segundo lugar, é uma arquitetura que entrega o valor esperado. Então, o que é esperado do meu software? O que é esperado da minha casa? Eu estou desenhando, Eu espero que uma casa more uma família de 3 pessoas. Então, tá bom, então eu vou desenhar minha casa para uma família de 3 pessoas. Ah, mas agora eles têm cachorro e veio a mãe e o pai morar com eles. Não foi isso que a gente desenhou no plano de arquitetura. É legal isso, porque assim, o cara fez uma arquitetura pensando em um contexto. Aí usou, gerou benefício, 2 anos depois, mas eu não consigo fazer tal coisa com o software porque a arquitetura dele é ruim. Não. Quando ele foi feito lá atrás, ele atendia aquela necessidade. Hoje em dia é diferente. Então... E eu acho que isso encaixa um pouco com o que eu comentei de que o arquiteto ele tem que pensar nessa longevidade. Não quer dizer que a gente vai, só porque a gente está pensando em longevidade, que a gente está construindo uma solução que ela está pronta para qualquer coisa. Não é isso também, porque senão vai cair no kamikaze que o Gustavo falou. Vai ser uma arquitetura tão absurda que, cara, ele tá pensando em todos os cenários. Ela dura 10 anos, mas você precisa dela funcionando por 2, pelo menos. Né? Exatamente. Tipo isso, né? Exatamente. Então, na hora que a gente está pensando nessa questão de arquitetura, a gente tem que organizar, é claro, pensando, não pode ser um negócio super chumbado ali, super não flexível, não dá para fazer nada. Não, mas a gente também tem que saber que, cara, a arquitetura é meio que um
negócio, principalmente no software, por ser fácil de mudar, fácil de é um pouco mais maleável do que uma casa, a gente tem uma certa flexibilidade para fazer aquilo lá ser um ser vivo. Tempos em Sim. tempos a gente tem que revisar, às vezes a empresa vai mudar as tecnologias, a empresa vai evoluir, vai querer investir em coisas novas, e aí como que a gente se prepara e como que a gente não começa a criar puxadinhos de forma Sim. negativa, mas como que a gente vai adaptando para que o software se adeque ao contexto que ele está rodando no momento.